Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Mais uma semana inicia, 13 de maio de 2019. Entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul com a equipe completa, no dia de uma segunda-feira. Entra com as notícias do dia, o que será notícia também em alguns veículos nesta terça-feira, com Atualidades Pampa com as seguintes manchetes. É o terceiro caso em tão pouco tempo. Por que a polícia está batendo nos advogados? A equipe econômica diverge do presidente sobre a atualização da tabela de imposto de renda. A guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo afetou globalmente os mercados. E já diria o ditado, um olho no Ministério da Justiça e o outro no STF. Mercedes vence em Monte Meló, na Barcelona, faz dobradinha, bate recorde e Lewis Hamilton fica apenas 15 corridas de Schumacher e Ferrari da vexame. Bom, Brasil, um país que maltrata os jovens. Inacreditável. Vou contar depois a história para vocês. E a Prefeitura de São Paulo resolveu tomar uma medida emergencial. Vai multar aqueles que andam de patinete elétrico nas calçadas ou sem o capacete. O que faz eu acho muito bem, porque as pessoas estão andando de patinete em São Paulo, de qualquer jeito, pelas calçadas, de qualquer maneira, não sabem como andar e não estão devidamente paramentadas. É como andar de moto, não é, Ruxo? E até tem acontecido bastante aqui em Porto Alegre. Os telespectadores, inclusive, se comunicam através do WhatsApp, contando histórias que os patinetes estão, circulando nas calçadas e as pessoas usam a primeira vez, não sabem usar direito e já aceleram, já vão a mais de 20 km por hora, 30 km por hora. Esses patinetes estão cada vez mais potentes. Esse é o problema. Tem vários modelos, mas eu digo, alguns modelos vão até 30 km por hora. Até 30 km por hora. Para quem não sabe, 30 km por hora é muita velocidade. Em pé e sem nenhuma proteção. Eu vi no jornal, não sei aonde, eu vi um que não conseguiu vencer a calçada, caiu, deu com a cabeça no meio-fio. Eu já vi no Parcão também. Uma pessoa vai, parece que também o manuseio do freio não é fácil. Então, a pessoa tinha que treinar antes de usar o patinete, a sair usando. Não tem segurança nenhuma, né? Absolutamente nenhuma. Tenta imaginar alguém dirigindo um automóvel a 30 km, imagina alguém pular pela janela a 30 km por hora num carro. É isso que acontece. Mesma coisa. Dona Marli, o Marni, eu não sei se te interrompo, cara, tu queria terminar a notícia? Depois eu dou a notícia, é legal. O Marni tinha trazido essa notícia, foi o primeiro que eu ouvi falar, porque eu comecei a ficar impactado, assim, eu tomo meu chimarrãozinho no Parcão domingo de manhã, lá no dia de sol bonito, e via passar aquilo ali, tentei ver como é que funcionava. Comecei, eu digo, isso deve estar dando muito acidente. Aí o Mário nos trouxe aqui e eu passei a acompanhar. São Paulo está sendo pioneiro. São Paulo resolveu legislar sobre isso, né? Definir. Porque eu sou, cara, eu peguei, para tu ver como as coisas são rápidas, o capacete obrigatório em cidade é quase do ano 2000 ali, quando foi, eu sei, Gustavo, o ano novo que veio o novo Código Tributário, eu acho que é 98, 99, é recente, se podia andar de moto sem capacete. Quer dizer, é um absurdo, é um absurdo. O Código de Trânsito? O Código de Trânsito, é do fim dos anos 90, 2000 ali. Acho que sim. E agora eu comecei a ver passar esses troços a 25 km por hora e não tem faixa para andar. Pode andar na calçada, pode andar nas ruas, pode andar de lá para cá, de cá para lá. Quer dizer, caminhar, o transeunte hoje, que vai andar pelas calçadas da cidade hoje, ele é um sobrevivente. Porque ele não sabe de onde é que vem ou como é que vem. Porque se for atropelado por aquilo ali a 25 km por hora... Não, tem muita gente quebrando perna, braço. Mas o pior é que tem mais isso. Eles estão caindo. Eles não sabem andar. A maioria, pelo menos que eu vejo, as poucas pessoas que eu vi, e assim elas passam do lado do teu carro, na mão contrária. Isso, perigo. Não tem lado. Perigo. E tem uma denúncia em São Paulo, que deve ter acontecido no país inteiro, porque foi liberado lá uma licença para 100 patinetes, que se chama, foi liberado para 100 patinetes, para que fosse feita uma adaptação, para que a gente pudesse conhecer, para ver como é que funciona. Diz que em 15 dias tinha não sei quantos mil patinetes pela cidade lá. Então, e esse país está invadido, né? O prefeito Bruno Covas, do PSDB, resolveu tomar essa medida emergencial e em 15 dias vai implementar a multa para aqueles que usarem o patinete elétrico sem o capacete ou fora das áreas que é possível usar como ciclovias, entre outros.
Então, daí perguntado, mas e aí, como é que vai ser a multa? Bom, a multa vai acontecer na empresa e a empresa pode pedir o ressarcimento para a pessoa que cometeu a infração. Assim como as empresas de aluguel de carro. Certo. Então, multa, né, o carro e a empresa depois recorre para que a pessoa que estava alugando. Então, é dessa forma que eles vão implementar. A multa, eles falam de R$100 a R$20.000. Não sei ainda qual é o critério, acredito que eles estão elaborando. E ainda disse mais, que uma nova legislação e tudo isso vai ser pensada em alguns meses, que essa realmente é uma medida emergencial pelo tamanho, pelo número de acidentes que vem acontecendo na cidade de São Paulo. Deixa eu só dar a informação, 23 de setembro de 97 foi promulgada eu sabia que era fim o CTB, né? O CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. Tem mais algumas coisas aí. Além do patinete elétrico, tem os rolling, que é aquele que você sobe, se equilibra e anda. E tem a prancha elétrica também, aquela que você pega, sobe em cima de uma prancha de surf e puxa uma cordinha. Esses também estão cada vez mais rápidos. Eu acho que vai ser inevitável também. Agora, tem um problema grave nisso aí. 90% das pessoas que usam isso são menores de idade. Esse pior, mais grave ainda. Como é que fica? Mas eu acho que responsabilizar os pais. Não, acho que vai ser por cartão de crédito. Exatamente. Porque tu pode ser menor, mas tu tem cartão de crédito, usou do teu pai, tu usou da tua mãe, alguém, porque alguém pagou aquilo ali. Porque não paga em dinheiro, né? Os aluguéis. E quando compra? Bom. Aqui eles estão falando das empresas de locação. Pois é, e quando compra, mas como é que fica? não... eu acho que isso aí vai ter que ser muito bem depurado, porque é uma novidade, novidade complexa. Eu vou dizer uma coisa, bicicleta eu já acho temerário, porque tem muita gente que não sabe andar de bicicleta. Esta que vos fala, por exemplo, não sabe. Você acha que a modernidade está assustando? E Dubai, que vai ter que começar a regular a primeira frota de táxi aéreo que eles recebem agora. Aqueles que é um piloto e dois banquinhos atrás, que levanta tipo helicóptero. É uma espécie de drone, é um drone tamanho família. Eles vão receber os primeiros 12 modelos agora em junho e tem que regular a matéria. É muito Eu estou me lembrando daquele Jetson que a gente viu. Não acreditei que eu fosse viver na época dos Jetson. Não é da época de vocês. Dona Ana não sabe o que é os Jetson. Não é da época de vocês, assim, da bancada, junto com vocês, que eu dizia, a vida inteira achei que aquilo dos Jetsons era uma coisa que jamais ia acontecer. Aquela empregada agora em junho. Isso disso, mas de quantas outras coisas? Carro sem gasolina, carro elétrico, tudo os Jetsons tinham. Maravilhoso. Pois é. Os telefônicos, a gente mostrando o local que está aquilo ali. Se temeu muito ao longo do tempo. Aquele reloginho do Dick Tracy virou ultrapassado, né? Muito ultrapassado. O próprio intercomunicador do Jornal das Estrelas está... Imagina, é verdade, né? Lembra do Jornal das Estrelas, que tinha o robô, aquele que era uma lata... Não, aquele era Perdido do Espaço. Perdido do Espaço, que tinha o robô, aquele que dizia, não é perigo. O Jornal das Estrelas tem comunicador. Como é que é, dona Magda? Só pra gente relembrar, assim, como é que fazia perigo. Doutor Smith? Não, ele fazia, o doutor Smith fazia uma coisa, aí ele balançava aqueles braços dele de ferro, sei lá, e ele dizia assim, perigo, e quando ele enchia muito a paciência, tirava a bateria dele, ele ficava desligava. Enquanto isso aqui também, o Tribunal de Justiça que hoje julgaria a questão dos aplicativos de Porto Alegre, foi pedido vista do processo e eles não julgaram. Então vai ficar para depois, se é constitucional, se não é constitucional, os critérios e tal, que se foram adaptados dentro das normas da legislação aqui de Porto Alegre. Então não foi julgado, vai ficar para daqui a pouco. O Tribunal de Justiça está com um pepino na mão. Esse? Do desembargador Armínio Rosa. Sim, que foi presidente do TJ. Que foi presidente do TJ, o desembargador hoje vai ter que descascar isso, vai ser uniformizar as decisões do TJ, que é o seguinte, os funcionários que estão recebendo em atraso estão pedindo dano moral ao Estado. São milhares de ações, as chamadas ações repetitivas. Então o TJ vai ter que firmar uma jurisprudência, ou quem sabe até editar uma súmula, enfim, não sei, sobre a matéria, exatamente para uniformizar as decisões. O que eu quero dizer é o seguinte, se derem dano moral para todo mundo que recebeu atrasado, acabou o Estado do Rio Grande do Sul. Aí sim.
Acho que o governador vai embora. Acabou o Estado. Bater a porta. Não tem dinheiro para pagar o salário, imagina. E em contrapartida, o que assusta é o fundamento da ação, dona Magda. Porque realmente, tu imagina assim, tu tens que pagar o aluguel dia 5, tu tem que pagar a escola do teu filho dia 10. E são compromissos que te afligem. Tu chegar com o teu filho lá e receber uma cobrança ostensiva, tu não conseguir pagar o aluguel e começar a receber cartas que tu vai sair. Então, tá muito perto de estar caracterizado o dano moral, porque há uma reincidência, não há uma eventualidade. Eu acho que o Estado vem há 4, 5 anos pagando. Faz anos, é. Então, o que fica me preocupando, sabe, é como um juiz vai conseguir não dar o dano moral. Isso é que me Está correto, né? Não, estaria correto. Se o TJ afirmar a jurisprudência no sentido de conceder dano moral, acabou o Estado do Rio Grande do Sul. Ah, mas tomara que não faça. Acabou. E eu entendo isso que o Ruxa está falando pelo seguinte, pensa bem. É uma contraprestação. O sujeito é funcionário público, tem que pagar IPVA para o Estado. Sim. O IPVA tem prazo, mas o salário dele está atrasado. Então me libera de pagar o IPVA? E aí como é que fica? Ele tinha que pagar o IPVA até o dia tal, mas vai receber no dia tal, como é que fica? Então, assim, é um tema de repercussão geral, é um direito, não é um direito líquido e certo, porque cabe aí muitas das variáveis, mas o desembargador Arminio Rosa, que vai coordenar a uniformização dessa jurisprudência, vai ter um trabalho terrível, porque, eu repito, em dando procedência, o Estado do Rio Grande do Sul acabou. Não tem como pagar. Se você for calcular 4, 5 anos de atraso, pagando parcelado, acabou. Dona Magda, eu queria ressaltar hoje, se vocês me permitem, a morte de 2 grandes personalidades. Uma da televisão brasileira foi a morte do Lúcio Mauro, aos 92 anos de idade. Uma das grandes figuras, um homem honradíssimo, pessoal, todo mundo gostava do Lúcio Mauro, né? O Lúcio Mauro tem o filho dele, o Lúcio Mauro Filho, que está na televisão também fazendo sucesso. Uma figura inesquecível. E uma das minhas heroínas, Doris Day, morreu hoje aos 97 anos. A cantora que fez um sucesso mundial, que será, Pillow Talk, na Conversa de Travesseiro, um filme chamado Confidências à Meia-Noite, com Rock Hudson, foi uma mulher extraordinária. Ganhou um Oscar por um filme chamado Calamity Jones, né? É uma história meio engraçada, rodada no faroeste americano naquela época, em que as pessoas andavam armadas e ela andava armada. Ela era uma mulher com 97 anos de idade. Que maravilha. Diz que morreu junto com a família. Que será a trilha do filme O Homem que Sabia Demais. Pillow Talk foi um grande sucesso, Pillow Talk, etc, né? E era tudo comédia, água com açúcar com Rock Hudson, né? Então a gente ria, não fazia mal para ninguém, era um outro tipo de cinema de uma outra época. Bastante longeva, aos 97 anos de idade, ela morreu na sua fazenda, né? Se retirou há muito tempo do cinema, também 97 anos. E o mais impressionante, o que eu admiro nos americanos, algumas coisas eu admiro nos americanos, eu admiro, é que eles mantêm o mito dos seus ídolos. Você vê que não tem uma fotografia recente dela. Para não mostrar. Uma Greta Garbo, que eu falei aqui. Para não mostrar a decadência da pessoa, ela fez uma aparição com 74 ou 76 anos, ela fez uma aparição no Oscar e lindíssima. Lindíssima. Ela é um exemplo claro daquilo que eu já disse aqui. A beleza, ela não se vincula ao esplendor da juventude. Existem mulheres que atravessam o tempo e são belíssimas. Nós temos um exemplo aqui na mesa. Sim, nós temos um exemplo aqui na mesa. Porque as pessoas pensam, fulana, sim, é fácil ser bonita com 25, 30 anos. Eu quero ver ser bonita com o passar do tempo. E por exemplo, o senhor está com mais de 60 e está bonito ainda. Não, eu tô um crocodilo. Não, eu estou falando da Magda Beatriz. Pensei que tu ia intervir, mano, porque quando eu dei, eu estou dando pedrada nas minhas colegas. Quando eu falo, é porque eu estou dando pedrada nas minhas colegas. Seu Mário não só intervém inteiramente. A beleza tem esse componente. A beleza tem esse componente. Não, mas... Rolou um namoro no final de semana. Tinha um comercial... Nosso? Não existe... A gente se dá super bem, vamos nos dar bem o resto da vida. Quando ele quiser casar com outra pessoa, eu vou aprovar. Mais ou menos. Quando eu quiser casar com outra pessoa, ele vai aprovar também. Mas a gente é amigo, não dá. Por sinal, não quero entregar a Dona Magda, mas a Dona Magda circulou hoje, fez suspirar corações no sábado à noite. Sábado à noite fez suspirar corações num evento em Porto Alegre. Tinha um comercial na televisão
de uma fábrica de cosméticos brasileira muito famosa. Eu posso dizer, da Natura. O Natura Cronos, que mostrava a mulher, uma menina de 15 anos linda, uma mulher de 25, uma de 35, 40, uma de 60, uma senhora de 74 anos. Linda. Com 74 anos. Rosto harmônico, um sorriso lindo. Então, assim, a beleza, ela atravessa o tempo. O esplendor da juventude vai embora aos 30 e 30 e alguma coisa mais. A beleza, ela é perene. Mas também, eu acho que tem a ver com uma questão também de comportamento. E que isso a maturidade traz. Né? Uma pessoa com um brilho no olhar, com um sorriso feliz, também faz diferença, não importa a idade. Existem pessoas jovens, bonitas e que tu olhas, ok, há um equilíbrio, né, da beleza, mas falta alguma coisa. Entretanto, pessoas outras que a gente não sabe como podem nos encantar tanto, né? E então eu acho que é mais para vivacidade. A natureza é sábia, né? A pessoa não perde a vivacidade. Mas eu sou comportadinho e fiquei esse crocodilo. Mari, conclui. Não, eu queria passar rapidamente 30 segundos por um assunto chamado Edmundo. Edmundo. O Edmundo, todo mundo conhece o animal do Edmundo. Campeão de multas do estado do Rio de Janeiro. Campeão de multas. O animal Edmundo. Ele entrou com o recurso e suspenderam, não o direito, voltaram a dar o direito dele de dirigir no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro acontece tudo. Aí eu me lembrei daquele acidente que ele colocou 3 jovens dentro do carro, morreram 3 jovens. É que ele tinha tomado das 7 da noite... Não. Ele estava saindo da Fonte da Saudade. Das 7 da noite. Ele entrou na Avenida Fonte da Saudade. Eu só gostaria de terminar das 7 da noite, ele tomou um chopp das 7 da noite até as 5 da manhã. Ele tomou um chopp. Sim, das 7 da noite às 5 da manhã. Um chopp, é isso aí. Ele saiu do túnel Rebouças, ele estava descendo o túnel Rebouças e chegando na Lagoa e entrou não foi na Fonte da Saudade, foi na Epitácio Pessoa, entrou à direita e entrou muito quente ali. E tinha um carro andando numa velocidade menor, ele pegou atrás e atirou. Ficou uma noite na cadeia. Atirou o carro dos jovens contra o poste, morreu uma menina e a outra morreu algum tempo depois. Como é que pode dirigir, né? E nesse mesmo assunto, hoje um cidadão me abordou na rua me dizendo o seguinte: por que o jovem de 30 anos, 25 anos, tira a carteira de motorista e paga X? E para dirigir 5 anos. E que tem mais de 70 anos, tira a carteira para dirigir 3 anos e paga a mesma coisa. Então isso quer dizer que ele paga 40% a mais do que o jovem. Eu não tinha me dado conta disso. Mas que interessante. E quanto mais velho tu vai ficando... Que interessante esse raciocínio, Ana Maria. Diminui porque a taxa deveria ser a mesma. Mas se o tempo não é o mesmo, não poderia ser o mesmo preço. Exatamente. E cada vez fica mais caro quanto mais velho tu estás, e o prazo de validade é bem menor. Aliás, falando em tempo, a semana passada nós falamos de um assunto aqui sobre a hipoteca reversa e o Rucho já tinha abordado o tema aqui. Aí eu aproveitei o final de semana para dar uma lida nisso, onde nos Estados Unidos é comum. Olha, as queixas lá são grandes, viu? Eles não são muito entusiasmados. Eles alegam que a taxa de juro bancária a gente lá... achou que era uma boa solução. Que é uma operação meia... Vamos escolher o risco para justificar a taxa. Não é o risco, é a taxa de juros. Os bancos te dão muito pouco pelo teu imóvel, eles valorizam o imóvel pouco, existe uma participação percentual sobre o valor do imóvel que depois é desatualizado, ou seja, tem a deflação do imóvel, e a taxa de juro mensal, em contrapartida, ela é progressiva. Então, assim, quanto mais velho você fica, você continua recebendo a mesma coisa, mas mais eles avançam na propriedade do seu imóvel. Deixa eu te dizer que bom que tu leste, teve queixa lá. E tu trouxeste esse assunto de volta, porque um telespectador falou sobre isso. Disse, olha, não é assim como o Vitorino está falando, não é nenhuma maravilha e tal. Eu não falei que era maravilha, eu dei a notícia. Não. Ele disse que não é, mas que tinha essa contra, porque a coisa era bem mais chata. Eu li, tem a National Banco Publisher, é uma publicação americana, especificamente sobre operações bancárias. Aí eu fui procurar isso lá e dei uma olhadinha. Olha, eles têm queixas. Posso abordar o assunto? Falar, porque ele é muito importante, que ele foi debatido por nós. É que depende do ângulo que tu olha. Normalmente, quando tu vai buscar dinheiro em banco, é porque tu está apertado.
Então, esse é o problema, porque quando tu está com dinheiro, tu não precisa tirar dinheiro em banco. O risco de dar o seu imóvel em garantia, porque o seu imóvel é protegido pela Constituição. Hoje ninguém pode penhorar o teu único bem, teu imóvel é protegido. Mas a única das exceções, das poucas exceções, é quando tu vai ao banco e oferece teu bem em garantia. Então, tu estás assumindo um risco muito grande em relação a isso. E quando dá esse problema, de liquidação de alguma asta pública, alguma coisa, os custos de leiloeiro de 20%, mais taxa, acaba elevando a venda do imóvel e comendo praticamente todo o valor. Então vai sobrar muito pouco para quitar aquela hipoteca e sobra pouco ao herdeiro. Então as críticas são a esse ponto. Agora, ainda é o dinheiro mais barato, porque se eu vou fazer uma financeira hoje, buscar um dinheiro num banco, como um empréstimo pessoal sem garantia, eu tenho que pagar 5,5%. E esses empréstimos de hipoteca, eles são 1,5%, 2%. Seria isso, doutora Roberta? Sim. É o custo do adiantamento do dinheiro, né? O custo do nosso dinheiro. Muito bem. O inverno está chegando, aquele friozinho vai chegar, o cinema, um bom livro. Você está com seus óculos em dia? Se não está, consulte seu oftalmologista e vá até a Center Ótica. A promoção Varilux e Rudenstock em dobro continua. Você paga um par de lentes, ganha um segundo par de mesma qualidade. A Center Ótica ainda vai dar a você um terceiro óculos, somente para perto. Um óculos que é feito exatamente com as suas medidas, com o seu grau, conforme a sua receita, para leituras em posições mais relaxadas em ambiente privado. Tenha certeza do melhor sortimento em armações e atendimento feito 100% por técnicas em ótica. Muito mais segurança na adaptação do seu multifocal. E quero trazer de volta, viu? Hoje ela não fez barulho, a sombrinha, as lindas sombrinhas do Instituto da Mama, que é o brinde da Center Ótica. Olha, botaram um monte de coisa para eu não abrir mais, mas eu abro, não tem importância. Olha, não vou abrir toda, tá? Olha aqui, olha, é uma sombrinha linda e você usa tanto para se proteger da chuva como para se proteger do sol, porque ela tem UV, que é o que protege você dos raios solares. Center Ótica, no Complexo Hospitalar Mãe de Deus Center da Carlos Gomes, Avenida Carlos Gomes, número 565, na loja 3, aqui em Porto Alegre. E em compras, você tem o estacionamento de grátis, comumente conhecido no bom português, gratuito. Então não esqueça, tudo só presente e ainda sai com boa qualidade. Ana, já que tu estás usando um óculos da Center Ótica, assim como eu, dê a sua manchete, por favor. Isso mesmo, né? Coleção Aí o da Ana é diferente, é uma coleção... Tá combinando é uma com a coleção jaqueta assim, ó. São óculos, só um pouquinho, Roxo, são óculos pintados à mão, portanto as peças são únicas. Uma artista plástica está pintando os óculos, então esse óculos com esse tipo, só a Ana tem. Que legal. Bacana, né? Mas quem também quer ter algo muito importante, mas que diz que não negociou e jamais colocou isso quando aceitou ser ministro da Justiça, foi o Sérgio Moro, relacionada à vaga no STF. Nós falávamos aqui na semana passada que talvez o Moro tivesse assumido ou até as complicações do seu governo, a mudança do COAF, tudo isso tem influenciado a ele pensar melhor e querer logo assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal aqui do Brasil. O Moro, ele se manifestou hoje mesmo sobre o assunto, porque durante o final de semana o Bolsonaro deu algumas declarações, sendo que sim, quando eles sentaram, conversaram sobre o assunto, e que será analisado e pode ser uma possibilidade, porque a próxima vaga abre no ano que vem. O Sérgio Moro foi muito político e disse, se a vaga abrir, se eu for a pessoa mais indicada por parte do presidente, porque ele tem que ser indicado pelo presidente, a gente vai conversar quando eu for, então, indicado, porque nesse momento o seu projeto dentro do Ministério da Justiça, ele como ministro, é a principal prioridade dele neste momento. Mas é como a gente falava, né? Que ele assumiu, se complicou e quem sabe está fazendo hora para conseguir sua tão sonhada vaga no STF, porque todos, até aliás, era um pedido da internet antes do Bolsonaro, mas o Bolsonaro, na sua campanha, prometeu que ele seria ministro da Justiça pela sua representatividade no combate à corrupção, ele que encabeçava essa luta, e depois, agora, quem sabe ano que vem, com a aposentadoria de um dos ministros, a vaga seja diretamente do Sérgio Moro, mas claro, ele tem
que passar por uma sabatina e tem que mostrar que sabe do assunto, mas acho que isso ele tira de letra. O próprio Bolsonaro falou que não é nenhuma preocupação, porque isso ele entende e muito bem. O Toffoli passou. Muito Magda, mais do que muito. Aprovar como a bancada, como nós estávamos certo, a bancada de atualidades é quando discutiu da possibilidade de ele sair, porque isso na verdade foi um carinho, isso não era nem pauta. Né? Esse assunto foi um carinho, foi um afago que o presidente fez no Sérgio Moro pela perda do COAF, porque essa vaga vai abrir daqui 1 ano e meio. Quer dizer, esse assunto não estava pauta em lugar nenhum. Ele disse que não era prioridade. Veio e fez este afago. Não, estou dizendo o momento da oportunidade. Sim, oportunizou. É sinal que as coisas não estão boas. É sinal de que aquela perda do COAF, que nós aqui até alimentamos a possibilidade que daqui a pouco o Sérgio Moro ia ficar bravo e ia pedir as contas, né? Então ele ganhou esse carinho público, esse afago. Eu acho que a bancada aqui que estava correta. Eu acredito que é justo. Acho justo que hoje ele esteja ocupando o cargo de ministro da Justiça. Acho justo que ele seja indicado a ministro do STF quando acontecer a vaga. E acho que as pessoas... E esse assunto, Ruxo, ele já circulou, não agora. Voltou à baila, mas ele já circulou. Já as pessoas ficaram especulando, vai ser o próximo ministro do STF, não vai. O próprio presidente já tinha dito sim, se tiver uma vaga, é ele que eu vou indicar. Então, assim, esse assunto que eu acho que, sabe... Tá na hora da gente ter grandes juristas lá, e o Moro provou que é destemido, Não, e é que tem uma competente. qualidade, e a gente tem uma dívida com ele, porque foi a pessoa que teve coragem que primeiro ele estudou tudo que tinha que estudar para chegar lá. Tem gente que está lá e nunca estudou o que tinha para estudar. Nunca foi lugar nenhum, foi se mobilizando, foi se movimentando em bastidores, né? Agora, pô, nós temos grandes juristas para ter um STF respeitado, aplaudido. É verdade. Não isso que está aí. Pô, nós temos, aqui no Sul, nós temos o Dr. Topso Flores, ex-presidente do TRF4. Sim. Pô, é um craque, é um jurista do tamanho do STF. Nós temos o Dr. Gebran, também desembargador federal. Pô, um cara, sabe, pessoas que têm uma estatura para estar lá. Não o próprio Lamáquia. O doutor Lamáquia tem tamanho também. O doutor Lamáquia tem tamanho, só para botar no STF. E já mostrou muito bem isso. E a gente tem lá no STF amigos de amigos. Gilmar Mendes, amigo do Fernando Henrique Cardoso, o Toffoli, advogado do PT. Gente sem nenhuma história jurídica, sem tamanho para estar lá. Tem rasga. Sabe? E a gente tem pessoas assim que tem que estar aqui embaixo vendo essas barbaridades que estão fazendo lá em cima. Dói, né? Só pra gente trazer quem sairá, perdão interromper, Marne, é o Celso de Mello, que vai se aposentar no fim com 75 anos. Razão é essa. E depois dele o Marco Aurélio. Os dois Mello devem sair, um em 2020 e um em 2021. Exatamente. Não quero deixar ninguém mal-humorado, mas já desativaram o projeto de elevar para 80 anos. Obrigado, Mário. Não quero deixar a bancada mal-humorada, Agora, dona Magda, que coisa impressionante. Estava muito bom para ser verdade. Que coisa impressionante a história do ex-presidente Michel Temer. Nenhuma voz a favor dele, só os advogados dele, regiamente pagos. E assim mesmo fazendo um monte de bobagem. Isso, regiamente os advogados pagos. dele fazendo petição errada. E eu me lembro do Lula, quando o Lula foi preso, o Brasil vai se motivar, o Brasil vai tirar o Lula da cadeia, o povo vai sair para as ruas exigir a soltura do Lula. Banana, ninguém deu bola. E esse cidadão chamado Michel Temer, muito pior. Quer dizer, o Lula não tem todo o prestígio que ele pensou ter e o Michel Temer não tem nenhum. Zero. Como ele sabia. Olha, eu vou dizer uma coisa. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Amanhã, habeas corpus do Michel Temer. O senhor acredita que ele vai ter esse benefício? Sim, sabe por quê? Um dos desembargadores se declarou impedido. Isso. E no caso de empate 2-2 é pró-réu. Como ele está preso, ele é paciente preso e no empate 2-2 vai ser pró-réu. Então, assim, para ele não conseguir o habeas corpus, tem que 3 ministros votar contra ele. E só tem 2. Eu sei não, estive olhando o nome dos ministros ali do STJ. Bom, é ruim, né, a gente ter que ouvir algumas coisas, mas muito pior é a gente não escutar e não escutar bem. Por isso eu quero dar uma notícia muito importante para aquelas pessoas que têm perda auditiva. A Mais Sons Clínica da Audição fechou uma parceria com uma empresa europeia de aparelhos auditivos. O que isso significa? Significa que a Clínica da Audição está com um lote de aparelhos auditivos com funcionamento por indução magnética.
Esta tecnologia é a mais moderna do mundo. São aparelhos invisíveis, automáticos e com adaptação instantânea. Estudos bem recentes da neurociência comprovaram que estas próteses são capazes de estimular novos neurônios no sistema nervoso central, melhorando assim a audição, a memória e a parte cognitiva do paciente. Para ter a sensação de escutar com esta nova tecnologia, você deve ligar para o número 3061-7373, 3061-7373 e agendar uma avaliação e um teste auditivo. Aproveite esta oportunidade que a Clínica da Audição trouxe até você. Lembrando que o número de aparelhos, é um alerta na verdade, o número de aparelhos com esta tecnologia de indução magnética é limitado. Portanto, ligue já, como diria aquele senhor que usava um manto. Doutor Rucho, o senhor rói as unhas? Eu ouvi a palavra manto, dona Maria. Ele tá muito nervoso. Sentido ainda. Quero voltar. É a minha matéria? Ele não encontra um amor na vida. Posso, que elas estão linkadas, né? Tem algumas coisas linkadas com a da Roberta. Não encontra um amor na vida. Não, dona Magda, é o seguinte, eu acho que a matéria não foi bem ensaiada, porque o presidente deu uma notícia super alvissareira, auspiciosa para todos nós, que era da possibilidade de reajuste do imposto de renda. E nós todos fomos comemorar, dona Magda, nem poderia ser diferente, porque desde 2015 a tabela do imposto de renda não é reajustada e há uma defasagem, segundo alguns órgãos técnicos, de quase 100% na tabela. E quando eu estava que nem um gol do Grêmio no VAR ontem, dona Magda, eu comemorei o pênalti, aí voltaram atrás do pênalti e o VAR me derrubou. E aqui a equipe econômica do Bolsonaro me derrubou também, dona Magda. Tem gente te derrubando. Casualmente é o Gustavo Vitorino. Mas é ele falando aqui. É ele, pois foi o que aconteceu. É ele falando que eu apertei num negócio aqui e deu não sei o que, não sei o que. Vamos a equipe econômica fez uma manifestação técnica, por isso que eu disse que não combinaram. Porque eu acho que o presidente, quando faz uma manifestação e dá uma notícia boa, cabe aos órgãos levarem no petit comitê ao presidente, comunicar ao presidente da impossibilidade, ou vamos adiar, ou não vamos falar nisso agora, ou vamos atrás da forma de fazer isso, e não vir publicamente desautorizar o presidente. Porque o que se disse, o que se viu foi o seguinte, tá? Isso vai provocar, já tem um cálculo de 50 bilhões, se der esta isenção que se tinha até 5 salários mínimos prometidos pelo presidente na campanha, iria reduzir em 50 bilhões. E a situação, o condicionamento do país no momento, que fez um de março de 30 milhões e terá que fazer outro, não suporta, não tolera mais nenhum tipo de oneração, de tirar ideia. Então, o que se precisa é aumentar receita e não retirar uma receita já prévia. Então, vai se criar para o erário público um valor de 50 bilhões. E ainda está se trabalhando com algumas máximas que se perdeu a privatização da Eletrobras, o preço menor do barril, também a relação a redução do PIB, Roberta, que nós comentamos aqui, que nós começamos com uma previsão e ela caiu. Então, a equipe já tem que administrar isso. Se for assinado efetivamente agora, nesses termos, o orçamento da União não suporta. Então, isso é uma notícia que eu só sei porque a equipe econômica se manifestou e a gente teve acesso. Então, está me parecendo que o presidente ele tem que efetivamente, como eu digo, dormindo com o inimigo, porque ele deu uma notícia, a gente comemora, nós comemoramos na bancada, ele prometeu em campanha, né? E aí apresenta os números, tipo assim, o presidente disse isso, mas nós não temos como cumprir. Não pode ser assim. Foi aqui na nossa bancada que nós falamos, eu acho, na sexta-feira, me corrija se eu estiver equivocada, que talvez isso, ou eu conversei com alguém, talvez esse desencontro, essa coisa do eu quero fazer o que eu prometi, mas eles não estão deixando, é para dizer, eu estou cumprindo com o que eu disse na campanha, mas eles não estão deixando. Magda, o Rucho está trazendo o impacto nas contas públicas, do quanto o governo deixa de arrecadar se houver, na verdade, essa correção da tabela do imposto de renda pela inflação.
O que acontece na realidade? Isso aconteceu, houve uma correção do imposto de renda lá em 2015, na época se deixou de arrecadar 6 bilhões de reais e como o Ruschel disse, se houver toda essa implementação, o governo deixa de arrecadar 50 bilhões, mas eles estão estudando medidas para que haja um equilíbrio. Isso por quê? Porque nós estamos gastando muito mais do que arrecadamos, então a gente não pode reduzir a receita sem não achar uma estratégia. Mas o que acontece? A tabela do imposto de renda, ela impacta em quem, na verdade, paga imposto de renda. Eu apurei alguns dados. Atualmente, nós temos 32 milhões de pessoas, aproximadamente, que são os contribuintes. Destes, quem paga a conta são 3 milhões de pessoas. Atualmente, é isento do imposto de renda quem recebe receita até R$ 1.903,98 centavos por mês em rendimentos tributáveis. O que é rendimento tributável? É o teu salário, é recebimento de aluguéis. Então, o que acontece? No momento que houver um reajuste pelo imposto de renda, se o Paulo Guedes, o ministro da Economia, fizer esse reajuste, já no ano que vem, isso impacta numa poupança bem interessante. Eu fiz um cálculo mostrando isso na prática. É o seguinte, se a gente ganha até, por exemplo, R$4.000 e uma pessoa atualmente paga de imposto por mês R$ 263,90. É o que ela paga se ela recebe R$4.000. Com essa medida, vejam a diferença. Se a tabela for corrigida pelo imposto de renda, essa mesma pessoa vai pagar por mês R$ 23,26. É uma economia, senhores, de 1.035% ao mês. Isso é muito importante, por quê? Porque as pessoas com mais dinheiro guardado podem aí consumir, podem fazer a economia girar. Isso é um dos cálculos que se faz, mas... Fala. O que eu ia dizer é o seguinte, é um absurdo num país como o Brasil, o sujeito ganhar mais de R$ 1.900 pagar imposto de renda. Também acho. Pô, para aí. O cara ganha R$ 1.950, ele tem desconto de imposto de renda? Isso é um absurdo, isso é uma barbaridade. $500 por mês. Atualmente, Gustavo, de 1996... Não dá $500, é menos de $500. Gustavo, assim, ó, de 1996 até 2018, há um acumulado de defasagem de 95%. Então, assim, ó, é uma defasagem de correção. E atualmente é o seguinte, quanto mais houver uma correção do imposto de renda, da tabela, através da inflação, as pessoas vão pagar menos imposto. Então, essa falta, vejam como é que é a jogadinha do governo. Eu não corrijo e isso faz com que as pessoas continuem pagando imposto de renda. Cada vez arrecada mais. Isso é histórico. Isso vem já de muito tempo. Começou com o Lula em 2004. A última correção foi... 2015. A última correção foi a 2015, com a Dilma que fez em 2015. Mas antes de 2015 já tinha 4 anos sem correção. Sim. Então, assim, eles deixam 3, 4 anos sem correção e aí aplica uma correção da inflação daquele ano. Isso. Aquele ano deu 5%, tá? Então corrige 5%. E os outros anos? Que a inflação sobre a inflação é vigarice. Não é para de essas coisas de vigarice. Mais uma vigarice. Só por isso que atualizando, por isso que se diz que se tivesse que atualizar seriam 98%, é exatamente o dobro. Muito bem. Gustavo Vitorino, fica mais calmo, fala uma coisa boa para as pessoas. A pessoa pode não ter atualização do imposto de renda, mas ela pode ter um negócio muito melhor. Sabe o que é? É o ingresso de camarote na arena nos jogos oficiais do Grêmio Porto Alegrense. Pois é, nessa modalidade você tem uma cadeira exclusiva e um camarote compartilhado com seus amigos e outros torcedores com todo o conforto, segurança e um amplo espaço interno mobiliado, com serviço de Wi-Fi gratuito, serviço de alimentação e bebidas mediante contratação e tudo isso, olha, muito, mas muito mais. Adquira o seu ingresso pelo e-mail comercial@arenapoa.com.br comercial@arenapoa, tudo junto.com.br ou pelo fone 51 3092 9676 ou 51, que é também Porto Alegre, 3092 9677. Pô, e ajudem o Grêmio a não ser garfado pelo VAR. O Grêmio já foi garfado por juiz, já foi garfado por tribunal, já foi garfado pela CONCACAF, COBRAF, Comebol, essa não sei o que lá. Pô, agora foi garfado pelo VAR.
Não, vou te contar. Esse VAR virou uma forma de garfar sem que o juiz receba reclamação, porque ele diz, não fui eu que estava lá em cima. O juiz aí, como não é que vai subir lá em cima? filho de uma senhora desconhecida. O filho de não sei quem agora está no fonezinho aqui. Para aí. Eu me obrigo a falar sobre o tema porque nós estamos saudando aqui a alteração, porque tinham criado uma regra e aplicaram essa regra contra o Internacional, dona Ana. Marcaram um pênalti contra o Internacional, onde o zagueiro internacional estava de costa, a bola bateu na mão do jogador, bateu no braço, e aí se disse assim, não, agora a nova regra que vai vigorar na FIFA a partir de 1º de junho, mas no brasileiro já está vigorando imediatamente, bateu na mão, é mão. E aplicaram no Internacional um pênalti, bateu na mão é pênalti. Bateu na mão dentro da área é pênalti. Independente se a dona se lembrar do pênalti, esse eu não vou me dar. Lá para os 40 minutos do segundo tempo, marcaram um pênalti contra o Internacional. Aí, agora, quando tu vai ter a favor, né, a favor dos gaúchos, aí mudou, continua a interpretação, dona, continua a interpretação. Então, se a mão... E o VAR vale se interessar. Se a mão tiver para trás, mas tiver encostado, ou não tiver para trás, ou não tiver para o lado, então parece, aí isso que constrange a gente, porque parece que o espaço da interpretação é exatamente para interpretar a favor de quem tu quer. Né? Sempre que se abre uma... Porque a regra, tu podia discordar dela, mas podia discordar, mas ela passa a valer para todos. Bateu na mão é pênalti. Não, agora de novo voltou a interpretação. É que a gente fala de que o juiz aplicou de maneira correta a regra, porque de fato bateu no braço do Fagner, o Cebolinha, né? O Everton estava dentro da área. Por não ter espaço dentro do lance, a bola sem querer acaba pegando no braço do jogador. O jogador tenta tirar o braço, ele está no momento, né? Retraindo, tirando para trás o braço, mas o juiz foi muito efetivo. Se é mão dentro da área, é pênalti. Mas o VAR, então, convida, a gente não tem acesso aos áudios que foram, né? Essa conversa que aconteceu, mas ele vai revisar as imagens. Depois dessa revisão, ele acaba chegando à conclusão de que o Fagner não tinha intenção e que parece que o Everton teria um intento de, quem sabe, pegar de raspão, porque não tinha ninguém para jogar na área. Daqui a pouco vai ter telepatia. Agora é mediunidade. Daqui a pouco agora o juiz vai ser telepata. O juiz agora vai tentar entender o que está na cabeça do jogador. Eu entendi o que a Ana falou, porque foi o que alguns disseram. E mais o Diego Real, que é ex-juiz de futebol e comentarista de arbitragem da Rádio Grenal, disse, foi pênalti. Disse que o Ruschel falou, aqui ó, não tem. A regra não é, bateu na mão dentro da área, é pênalti, bateu. Então tá, vale para Chico, vale para João. Agora, o que é fato é que maio... Diego Real? Errei o nome? Como é o nome do homem? Não, é correto, mas o Fagner falou, então quer dizer que agora todo atacante vai poder colocar, vai mirar na mão e vai ser pênalti. Sim, mas assim, olha bem, quando o jogador do Internacional disse isso lá em Chapecó, o mundo passou eu tava tentando me lembrar que foi Chapecó, então. Foi Chapecó contra a Chapecoense. Lembrar o jogador deu só de costa. Ele pulou de cabeça, de costa, e a bola passou por cima da cabeça dele e bateu no braço do lado de cá, assim. O juiz não... porque agora a regra... sabe? A sensação que eu tenho é a seguinte, o juiz não vai ouvir uma reclamação. Agora se rouba lá em cima, o roubo é lá em cima, e aí avisa lá embaixo, olha... A intenção não vale. Eu ouvi uma piadinha maravilhosa hoje. Não vale. Jogar contra o Corinthians é mais ou menos como você fazer entrega de celular em Alvorada. Você sabe que vai ser roubado, mas tem que ir. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês, e agora eu vou dizer, por favor, agora eu vou dizer. Maio é tradicionalmente o mês das noivas, e você aí, noiva ou não, precisa aproveitar esta baita dica para dar uma renovada no seu sono e com economia. Eu tenho certeza que todos vocês vão adorar. Por exemplo, toda a linha de colchões e travesseiros da Sleep Shop está em promoção. Sério mesmo, toda. Você entra na loja que tiver ali, está em promoção. Eu sei porque eu passei lá no final de semana, antes do Dia das Mães, ia lá comprar um travesseiro para minha mãe, enfim, e foi o que eu soube, que colocaram as linhas de travesseiro e colchões em promoção especial. E esta promoção é ótima para presentear, mas também se autopresentear, é ou não é verdade? Aproveite, passe lá na Sleep Shop, na 24 de outubro, 1363, em Porto Alegre. Lembrando que a Sleep Shop tem estacionamento próprio. E garanta o seu travesseiro ou o seu colchão em promoção, ou enfim, ou tudo que tiver em promoção, você pode aproveitar. Ficou com alguma dúvida? Liga para o 3330-1592. Você merece dormir bem como eu. Então aproveite as promoções da Sleep Shop. Falando em promoção... Que esse travesseiro bacana, eu gosto. Falando em promoção, tem uma técnica de enfermagem lá de Campo Grande, que ficou desempregada, está desempregada desde o início do ano, e que teve uma ideia. Ela estava
arrumando as coisas dela e tal, e se deu conta que ela precisava fazer prateleiras para colocar os sapatos e as bolsas. E ela olhou para tudo aquilo e disse assim, eu não preciso de tudo isso para viver. Então, o que eu vou fazer? Eu vou organizar um grande bazar. Então, ela pegou aqueles sapatos e as bolsas, colocou dentro do carro, mas antes disso, ela fez uma bela campanha nas redes sociais. Chamou as mulheres para comprar os sapatos, colocou ali, eu uso 35, então já definiu o seu público, né? Quem, né, calça 35. Olha ali, a gente tem fotos. Ai, que e olha a lindo, quantidade de sapatos que ela vendeu. Que ela vendeu e que ela tinha. Ela disse assim, alguns eu nunca tinha usado na vida, outros com pouquíssimo uso. Então, ela botou na rua, na calçada, resolveu botar cada um a R$50 e vendeu quase tudo. Imagina, 50 reais são sapatos. Olha que ideia, amor. Pequenos. Sapatos maravilhosos, eu fiquei com vontade de comprar. Mas eu não sou 35 e tá muito longe pra mim. Pois é, eu também não sou. Mas assim, são aquelas pessoas que têm uma atitude, né? Diante de tudo isso. Claro. E o mais legal é que ela disse assim, ó, o que eu aprendi é que eu não preciso de tudo isso. Então, aquele lado consumista também, né? Ela enxergou que a pessoa não precisa ter 60 sapatos na prateleira. Será que eu vou menos. ter que botar os meus na calçada também mas pra eu acho que aprender que eu não preciso? Eu acho mas que aí é sapato Magda Beatriz, aí é 85. Ah, é 85, é verdade. Agora a mulher, eu já disse aqui uma vez na bancada e ficaram tudo me olhando que a mulher tem obsessão por sapato. É uma relação toda pessoal, né? A gente nem explica. É fantástico. Eu conheço uma pessoa que tem um quarto. O quarto todo é circundado com uma coisa E ela é de feliz? sapatos. Olha, dona Magda, deve ter sido um período. Ah, tá bom. Chicão Tofani, vamos falar da Mercedes? Vamos falar do que o mundo todo falou esse final de semana. Aqui no Brasil, as coisas mais importantes do Brasil, que foi o futebol e o mundo internacional na Fórmula 1. A Mercedes chegou à sua 5ª vitória consecutiva, 5ª dobradinha. Isso é uma coisa inédita em termos de Fórmula 1. Pela primeira vez, ela bateu um recorde na história da Fórmula 1. E a Fórmula 1 vai mudar para o ano que vem as rodas de aro 13, que são rodas que vêm do tempo do Fusca, da década de 70, vão passar a ser 18 no ano que vem. E detalhe, Lewis Hamilton está apenas 15 grandes prêmios de Schumacher. No futebol brasileiro, aconteceu duas coisas importantes. A cartolagem, aquele presidente de clube, está com os dias contados, graças a Deus. Aquele cara que usa futebol para se promover, para vir na televisão, para ser diretor, para empregar namoradinha, vai terminar. O CSA foi comprado por um grupo chinês, é o segundo clube, Magda, em um mês que é comprado por uma empresa. O primeiro foi o Bragantino pela Red Bull. Isso aí vai terminar com essas histórias do Internacional ter presidente, Grêmio, vai ter dono, graças a Deus. Entendi. Com dono não vai ter Luan não querendo jogar, vai pra rua, porque o dono quer título. E os ingleses provaram na Champions League e na Liga Europa que eles estão com 4 clubes na final e os 4 têm dono. Aqueles que estão na época do Cartola terminaram. E um fato muito triste aconteceu no futebol brasileiro esse fim de semana. A Rede Globo humilhou um jogador de uma forma terrível. O goleiro do Vasco da Gama, o Sidão, ele fez uma péssima partida. Tomou 2 frangos na partida contra o Santos. Sabe o que a Globo fez? Fez uma pesquisa entre os internautas durante o jogo. Quem é o pior jogador? E fez um prêmio, mandou o repórter entregar o cara. Uma coisa muito desagradável. E o cara estava com o nome da mãe na camiseta atrás para homenagear a mãe. O cara se sentiu humilhado, constrangido. Com razão, né? E o cara ainda... Ele deveria ter dito... O goleiro do Vasco. Ele deveria ter dito o seguinte... E o Galvão Bueno tem que ganhar o prêmio da barriga mais feia da televisão. Eu diria isso, se fosse ele. Mas ele, muito humilde, pegou o prêmio, ficou constrangido e chorou aquilo. Aquilo prova que essas grandes redes, que nem Globo, elas realmente fazem a ditadura que a ditadura militar não está fazendo, a ditadura da humilhação e da falta de dignidade. Em vez de ver o nariz do Luciano Huck, a barriga horrorosa do Faustão, pegaram o humilde Sidão. Tinha que pegar Tinha que pegar eu. Aqui, a Globo daqui andou dizendo também, mas não diz na minha frente, porque eu não levo isso aí para casa. Coitado do Sidão, tem um apoio todo nosso. A Grenal falou tudo sobre isso aí também. Aquilo teve um site, um site irônico de futebol, que disse o seguinte: a Globo está escolhendo o melhor jogador em campo da partida do Vasco e Santos. Vamos votar no Sidão. Coitado do goleiro, teve uma tarde ruim, né? Ele fez uma partida ruim. E aí, como era um site de brincadeira, todo mundo resolveu participar e votar no Sidão, ele acabou ganhando.
Então, assim, eu não sei, eu acho que alguém deveria ter dito naquela hora ali, olha, não entrega, né? Vamos fazer alguma outra coisa, vamos, sei lá, porque a Globo, para tentar provar seriedade, humilhou demais o cara. Não precisava. Mas os seres humanos estão chegando aí com o BS e vão humilhar a seleção da Globo. Essa seleção da CBF vai perder, já estão falando que Sampaoli vai ser o técnico da seleção brasileira, porque o Brasil já perdeu a Copa América. Ainda só para dizer que já foi, a repercussão disso aí foi tanta que já foi mudado o regulamento, porque na verdade é escolhido o melhor jogador e não o pior, né? É escolhido o melhor jogador e aí ironizaram pela atuação lamentável do goleiro, ironizaram e botaram como o melhor jogador. O erro foi fazer, como disse o Vitor, né, a entrega do prêmio, fazer a entrega do troféu. E agora, para que isso nunca mais se repita, já foi mudado o regulamento, então passará pelo crivo. O público vai escolher e os comentaristas, então, farão a seleção e anunciarão a coisa. Então, esse fato que é lamentável, felizmente não se repetirá mais. Bom, deixa eu dizer uma coisa, mandar um beijo para a senhora Yara Guzmão. A senhora Yara Guzmão é nossa telespectadora diária. Ela está sempre conosco, assiste as 2 edições. Então, um beijo para a senhora. Obrigada por participar assim e acompanhar o nosso programa. Uma má notícia para o Marne, posso? Qual é? Pode. Quer dizer, Pirelli, pode. 900 funcionários anunciou a demissão, vai sair do Rio Grande do Sul. Eu fiz a inauguração, sabia? Eu que fui mestre de cerimônias quando eles inauguraram a fábrica aqui. De pneus do mundo, a unidade de Gravataí está saindo do Rio Grande do Sul, toda a produção vai para Campinas. Precisa dizer o motivo? Não, Dória. Não precisa. Dona Magda, vocês estão me xingando aí por causa da gasolina, pode continuar xingando, eu vou continuar falando. Dona Magda, eu queria fazer uma justa homenagem à importância do dia 13 de maio. Primeiro 13 de maio é o dia de Nossa Senhora de Fátima, quando os 3 pastorinhos, junto a uma árvore chamada Azinheira, em Fátima, Portugal, viram pela primeira vez a Virgem de Fátima. Jacinta, Francisco e Lúcia foram os 3 meninos, os 3 pastorinhos que estavam lá. Eu tive diversas vezes nesse local. Esse local tem uma magia, uma coisa maravilhosa lá em Portugal. E o outro que nos interessa muito, no dia 13 de maio, o dia da abolição da escravatura, da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel. O povo negro não comemora muito essa data, etc., mas como registro histórico, eu tenho que falar a respeito disso. Essa libertação que não aconteceu até hoje, em realidade, né? Não aconteceu até hoje, continua o racismo imperando, continua a discriminação racial e social no nosso Brasil, quando nós temos uma população afro de mais de 55% dentro do território brasileiro. Isso eu considero a maior vergonha desse país, junto com a guerra do Paraguai. Registro feito. Os abraços pode ser agora? Pode, poderia. Então vamos lá. Eu tenho muitas mensagens também. Tem muitas mensagens também. Mensagens? Tem preferência? Posso? Vamos, porque são os telespectadores, né? Nós temos muito programa ainda pela frente. Muito importante. Meu aniversário. Boa noite, bancada. Manda um abraço para mim. Estou de aniversário hoje. Sou telespectador assíduo. É o Edson Rabelo, de Gravataí. E aí, agradece a todos nós. Boa noite, Carla. Já estava com saudades do Atualidades. Que isso da Dona Magda? Que isso do Ruschel com a Dona Magda? Do Vai pro Inferno do Vitorino. Exatamente da Carla e da Aninha. Sou fashion, como diz o Chicão. Do parou da Dona Magda. Do cabelo preso da Roberta. Adoro vocês. É a loiva de Balneário. Querido. Carla, o pedestre está convidado a ficar confinado dentro de casa, principalmente as pessoas de mais idade. É o fim da liberdade de ir e vir, reclama a Helena. E também a esse respeito, boa noite, referente aos patinetes e dos meios de locomoção alternativos, vocês poderiam também informar o lado bom, por exemplo, melhora do trânsito, facilitando a locomoção das pessoas nos centros urbanos e de ser ecologicamente correto. Quem fala é o Alisson, de São José do Hortêncio. Ele tem razão, desde que usado da forma correta, respeitando as regras. Você falou em deslocamento, você viu a matéria, página inteira do Estadão hoje? O presidente da Gol, pai do Constantino, dono da Gol, preso. De novo? Assinou a delação premiada. Ui! Sabe quem é que levava a mesada? Diz ele, Rodrigo Maia.
Que a gente sabia que ganhava. Tá entendendo o porquê do preço da passagem aérea no Brasil? Entendi. Por isso que deixam, né? Por isso que deixam, né? Tem mais da metade do mercado. Eu só quero mandar um abraço pra vó Laida, que é a dona Adelaide eu nunca sei. TVN Cunha. Ela é mãe do Daniel, enfim, que é a avó do Daniel, perdão, que nos recebe tão simpaticamente junto com o Ernesto Pereira. Dona Ecilda Maria Moraes, que é sogra do meu amigo Mac, então vão 2 abraços por ela ser telespectadora do Atualidades e por ser sogra do meu amigo Mac, que é gente boa. Cidiane Domingues começou a assistir o programa com a vovó e agora ela assiste também o programa Coisa Mais Querida. E o ex-diretor da CIE, o Gércio Carrion, que me mandou um material que eu vou estudar para fazer uma manifestação na bancada. Então aqui. Vou dar meu abraço para o seu Carlos Malma e sua esposa, Dona Graça, na cidade de Osório. Audiência total em Osório, lá no Magistério também, o Laurentes, o seu Simval também, da Rua Getúlio Vargas, o seu Enio, a Dona Zilda, sua esposa, e todo esse pessoal lá de todas as praias, Pinhal, Magistério, Cidreira, Osório. É impressionante a audiência deste programa. Obrigado a todos vocês. Roberto. E eu faço o registro que tomou posse nessa segunda-feira para o biênio 2019-2020 o novo presidente da Federação Israelita do Rio Grande do Sul, Sebastian Wattenberg. Eu gostaria também, estive na Centra para pegar meus óculos, gostaria de mandar um abraço enorme para o Sérgio Link e para a Núbia Link, que sempre assistem, mandaram um abraço para toda a bancada, todos os clientes que estavam lá. A Rose também, o esposo Norton, lá da equipe da Pelo Sem, um abraço para vocês, espero aí novas parcerias aqui até para a bancada, boas notícias talvez. Oba! Um abraço para todos vocês, inclusive também o Wilton Américo, que vai conversar bastante daqui a pouquinho com a bancada aqui, porque olha, ele disse que dá trabalho anunciar e aqui é um bom lugar para anunciar, principalmente com o aval de Magda Beatriz. Que isso, dona Magda, que isso? Para a dona Magda, viu? Que amor, obrigada. Jovem moça, a senhora ficou tão bonita com esses óculos. Esse é dos mais bonitos. Estava olhando agora no vídeo. Peraí, dona Ana. Indicação do Alexandre Lau, que me indicou, esse é o ideal, e aí tem consultoria de estilo também. Cara, Magda e bancada. Vejo a bancada ter que debater e criticar o fogo amigo no governo federal. Quem critica o fogo da bancada da Atualidades Pampa? KKK. Campanha de um segundo contra a violência, parabéns à mídia do Estado, que se uniu para uma campanha inteligente e mostrou que interesses em comum da sociedade podem superar interesses pessoais e ideológicos. É o que diz Ernie Klasman. Quer dizer alguma coisa, Vitor? Eu quero anunciar um dos maiores crimes musicais que está para acontecer no país nos próximos dias. O que é? O Luan Santana e a Paula Fernandes vvão gravar a versão de Shallow. Não deixem, prendam eles. O Roberto Camparra aquele que é Lady Gaga. Roberto, obrigado, viu? Beto. Adorei a notícia. Beto só não convida eles para cantar no bar e nos chamar, que aí a gente não vai poder ir. Não pode passar nem perto do garagem. Meu Deus, o que é isso? Vai ser recordações ou lembranças, a música já tem nome, a Paula Fernandes recebeu o aval, tá todo mundo na internet criticando horrores. Ela é muito ruim. Mas depois do Zezé de Camargo cantar a Bohemian Rhapsody do Queen no show dele, faltaram com respeito, né? Acabou eu também acho. Olha aqui, ó. O Gilmar Haddad da Silveira diz que o acidente com o patinete, como eu não consegui ler nenhum, tem uns assuntos atrasados. O acidente com o patinete é falta de cuidado. O Rafael Neto diz que país que não tem freio não sabe andar de patinete. A Denise Goulart diz quem o Brasil não maltrata. Eu acho que foi o teu comentário, Mário Barcelos. Houve um tempo em que se dizia que o Brasil maltratava as crianças. Depois passou a maltratar os idosos. Neste meio tempo, maltratou as mulheres e agora maltrata os jovens. Então, o lobo mau impera no país. Mas o lobo, o guará, não está ameaçado de extinção? Abraços, Denise de Bagé. E a dona Lídice Fonseca, que hoje ela mesma escreveu que ela está com toda a corda. Ela já mandou uns 4, 5 e-mails, uns me elogiando, outros corrigindo o Gustavo Vitorino e outros perguntando se é por causa da morte da educação no nosso país que nós estamos todos de preto. Ela está hoje impossível, a dona Lídice. A educação não morreu, ela está morta faz 2 décadas, né? É só olhar. E para ti ela manda dizer que meio e não meia.
salário, sabe? Porque diz que meia é de botar no pé. Tu deve ter confundido um meio com meio em algum comentário. É que eu não lembro a expressão. Eu também não me lembro mais. Não lembro a expressão. A Liane Kerber diz o seguinte, o salário atrasado, que vocês falasse lá no começo da Justiça do Trabalho, o salário atrasado, buscamos empréstimo no Banrisul, pagando cada vez mais juros de quase R$100 por vários meses. É só fazer a conta, diz ela também, que falou também sobre os salários, o imposto de renda que vocês falaram. Sim, né? sim. E a dona Lídice diz, parabéns, doutor Ruschel. Mais uma lucidez proferida pelo doutor Ruschel. Eu sou fã. Primeiro, agrado ao Moro por parte do Bolsonaro. Segundo, o Bolsonaro fala sem pensar, ou seja, sem consultar seus parceiros. Já não é a primeira vez. Olhem o caso dos caminhoneiros, agora no imposto de renda. Está complicado, disse a Lídice. Eu só acho que o enfoque está errado. Acho que o presidente, por ser o presidente, pode falar o que quer. O que eu foi a equipe econômica desautorizá-lo. Isso aqui não pode. Chama ele e diz assim, presidente, vai ser difícil, não fala mais nesse assunto, vamos tentar deixar melhorar. O que não pode é ele falar como presidente e depois a equipe econômica. Quanto que a Roberta disse agora há pouco, falando sobre de aposentadorias e coisas de valores, enfim, a Denise Goulart também diz o seguinte, elevar para 80 anos a idade da aposentadoria só pode ser a piada do dia. Foi Não é piada, dona Magda, é o projeto que foi desarquivado. Porque estaria, sim... Mas ela está reclamando e está justificando. Sim. Elevar para 80 anos a idade para aposentadoria compulsória só pode ser a piada do dia, porque estaria em consonância com a que foi proposta pelo presidente da Câmara dos Deputados para os trabalhadores de uma forma geral. Labuta bem diferente da que é exercida pelos ministros do STF, que aos 80 anos ainda se considerariam em condições de continuar desempenhando suas funções para amealhar benesses, não só para si e também para os seus apaniguados. Amanhã tem uma reunião importante, aberta ao público, um seminário a partir das 19 horas na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, sob comando e a relatoria do deputado Zucco, que é a bebida nos estádios. O tema vai ser debatido com muita profundidade. O relator da matéria, repito, é o deputado Zucco, e que vai amanhã, repito, a partir das 19 horas, receber as pessoas lá na Assembleia Legislativa. Quem estiver interessado em debater sobre o tema, o seminário sobre o consumo de álcool nos estádios de futebol. Ele que é o presidente da subcomissão mista, relator da matéria. Fala, Roberta. Magda, vou dar minha manchete? Pode ser. A guerra comercial entre as duas grandes potências econômicas do mundo, que é a China e os Estados Unidos, tem um novo capítulo. Na semana passada, os Estados Unidos dobrou as tarifas de 250 bilhões de dólares em mercadorias chinesas. E o aumento foi de mais de 15%. E hoje, a China retalhou, dizendo que até junho, eles vão aumentar as tarifas sobre 60 bilhões de dólares em produtos americanos em junho. Isso causou um efeito global, né? Então, as bolsas do mundo inteiro, do mercado do mundo inteiro, reagiram. Aqui no Brasil, a nossa Bolsa de Valores terminou em forte queda, foi a queda mais expressiva desde 7 de janeiro desse ano. Fechou em 91.670 pontos, caiu 2,75%. Lembram que eu já dei aqui a notícia de que nós estávamos quase a 100 mil pontos. E as dificuldades dessas negociações todas também geraram problemas nas ações americanas. O índice de Nova York, por exemplo, caiu 500 pontos hoje, né? A Apple e a Boeing caíram 2%, isso é muito expressivo para o mercado americano. Na Europa, houve uma queda nos principais índices do mercado, principalmente na Alemanha. A Alemanha é um grande exportador de produtos para a China e realmente as ações das empresas como BMW, por exemplo, também caíram 2%. As bolsas da Ásia, principais índices também fecharam em super baixa. E nas redes sociais, o presidente Trump disse o seguinte, que na verdade essas retaliações da China não vão afetar o mercado interno americano e que os americanos façam o favor de não comprar mais produtos chineses. E que problema dos americanos que não querem corresponder às expectativas, problema dos chineses que não querem corresponder às expectativas dos americanos. Na verdade, o presidente Trump está
peitando o mercado da China. Entretanto, uma recente pesquisa feita pelo Banco Central americano estimou que a guerra fiscal entre os Estados Unidos e a China já custou 6,9 bilhões de dólares no ano passado no bolso dos americanos. Então, a justificativa americana para tudo isso, né, Magda? É uma situação delicada. Vamos acompanhar nos próximos capítulos ao longo dessa semana. Semana passada a gente pensou, o mercado olhou para essa briga toda, achou que era só conversa entre dois gigantes, mas a gente está percebendo que esse efeito pode gerar uma retração da economia mundial e isso vai afetar, em última análise, os empregos aqui no nosso país. Por isso que a gente tem que ficar de olho. Pois, voltando a falar sobre imposto de renda, a senhora Denise de Bagé mandou um e-mail dizendo assim, letras garrafais, absurdo é imposto sobre salário. Boa noite, amigos da bancada. O termo imposto de renda está equivocado, pois o imposto é sobre salário. Se fosse sobre renda, somente pagaríamos imposto sobre lucros de aplicações bancárias, rendimentos de locação de imóveis, enfim. Mas o que ocorre é a cobrança sobre o salário e descontado na fonte, sem a opção de renegar. Eu ia só dizer, o único parlamentar que sustentou essa tese na tribuna em Brasília, aqui no Rio Grande do Sul, por onde passava, era o espetacular Mendes Ribeiro. Ele defendeu Mendes Ribeiro isso, pai? O Mendes Ribeiro pai. Como parlamentar, o Mendes Ribeiro sempre defendeu isso. Olha, salário não é renda. Isso eu achei fantástico. Salário não é renda. Aí, o Mendes Ribeiro dizia isso. Eu lembro há 30 Mendes anos... Ribeiro, professor de Direito? Sim, professor de Direito. Há 30 e tantos anos atrás, eu era correspondente no Rio de Janeiro de uma emissora aqui de Porto Alegre e tinha um comentário no programa dele e o Mendes Ribeiro sempre insistia nessa tese. No ar ele falava reiteradamente, olha, sempre defendi e continuo defendendo. Renda é uma coisa, salário é outra. Salário tem um caráter alimentar. Sim, claro. A visão é diferente. Ou seja, traduzindo no bom português, mais uma vigarice. Dona Magda, ainda seguindo na linha do imposto de renda, a questão, tem outra coisa que avilta, né, que é exatamente a não atualização dos abatimentos. Eu vejo, hoje falávamos com a Carla aqui, que tem filha na idade escolar, pagando 1.400, 1.500 uma escolinha. Aí quando tu vai abater o teu imposto de renda, tu pagou quase 15 mil de uma escolinha e isso aí é a parcela ínfima. Isso eu tenho valor. A gente só consegue abater em educação 3.689. E saúde? E saúde é ilimitado. Isso é a vantagem. O presidente, ilimitado? É ilimitado. Inclusive, o presidente se atrapalhou hoje na declaração, dizendo que ele também iria melhorar a posição, inclusive com essas... A gente pode declarar e aquilo que realmente se gastou em saúde, a gente consegue abater. Bom, né? Porque a gente gasta uma fortuna. Sim, mas em educação tem um valor, não, né? E tem um valor também que não reajusta há bastante tempo, que é o valor fixo por dependente, né? Que também é um valor que está... Então, quer dizer, isso está... Além de tu, a partir de 1.900 e pouco, já pagar o que faria ainda quando tu tem uma renda um pouco melhor, abater para que tu ficasse dentro da isenção, estão congelados a esse tempo todo. O nosso telespectador, Sérgio Cunha, diz o seguinte: eu não nego, votei na atual prefeitura, porém, hoje só tenho a lamentar. Não bastasse a cidade estar um lixão, agora ver a nossa Redenção virada numa pracinha de bairro e muito mal cuidada, hoje o lugar que já foi de muitos encontros e casamentos é apenas um pobre laguinho sem atenção, sem pedalinho, sem barquinho, sem nada, nem mesmo um bom lugar para sentar e olhar as velhas carpas, se é que ainda tem. Por favor, incompetência até é aceitável quando é reconhecida pelo incompetente. O nosso point centenário se perde por falta de cuidados. E é uma realidade, né? Infelizmente, esses dias eu estive lá e justamente era um ponto onde muitas famílias iam no final de semana, levar as crianças, o pedalinho. Era uma iniciativa muito bonita e que incentivava o convívio nesses espaços públicos. E na última vez que eu estive lá, tinha um morador de rua se banhando, justamente ali naquele riachinho. Então, além de violento, além de complicado e perigoso, não tem nem mais o espaço para deixar, às vezes, as crianças tomar um café. Então, se perde muito. Eu frequentei um pouquinho, assim, no que tive na minha oportunidade. Eu ia te perguntar, tu andava no pedalinho, dona Ana? Pois eu quero dizer para vocês que foi ali naquele espaço da Redenção que eu andei
pela primeira vez e última numa bicicleta. Sim, porque o meu pai, sabedor de tudo, convivência íntima com os filhos, me botou numa bicicleta de 2 rodas sem eu saber andar de bicicleta. Sem rodinha, dona Maria? Só começou sem eu saber andar de bicicleta. Aí eu saí e me largou. E eu fui, me estatelei toda no chão. Traumatizou? Nunca mais. Não ando de bicicleta nem que me pague. Nós precisamos recuperar a dona Magda por Eu tenho muitos traumas. Nós vamos botar aquelas 2 rodinhas aqui. No Parque Marinha tem uma escolinha Lógico. A Violetinha ajuda. A Violetinha pode me ajudar. A Violetinha vai me ajudar com os carneiros. Se a Violetinha ensinar a dona Magda, eu larguei. Aí eu larguei. Ai, que bobagem. O único aqui que conheceu o pai da dona Magda fui eu, seu Olha César. só. Bem feito. Seu César. Boa pinta. Muito. Que isso? Continua boa pinta. Que isso? Com aquele bigodinho, me lembra do Não, bigodinho. não tem mais bigode. Mas tá com a cabeça toda branca. Sim, mulher boa pinta, magrinho. Continua, garboso. Viu? Filha não adianta. Garboso. Eu só quero falar a respeito da minha manchete, né? Por que o Brasil maltrata o seu jovem? Por que, seu Mário? Por que, seu Mário? Saiu publicada ontem uma pesquisa no Jornal do Globo, dizendo que o primeiro emprego formal do jovem no Brasil é com 28 anos. Primeiro emprego formal do jovem brasileiro. E o pior de tudo, outra pesquisa da Fundação Getúlio Vargas Social concluiu que o jovem tem não só 84% a mais de dificuldade para arrumar trabalho, emprego, que os outros trabalhadores, como também tem mais dificuldades para se manter no emprego. Porque ele dura só 1 ano no emprego, mais ou menos esse é o período. Isso foi uma pesquisa feita pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, que veio mostrar. Agora eu fiquei espantado que o primeiro emprego formal é com apenas 28 anos. Quando eu me lembro que o meu primeiro emprego formal foi com 15 anos de idade. O meu foi aos 16. O meu com 15 anos, eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Meu primeiro era menor, na carteira do menor e tal. Primeiro registro que eu tive foi com 15 anos de idade. E hoje tem Vitorino, 28 anos de idade. Olha a diferença. Que bando de vagabundo, né? Agora, Marli, o que nós estamos percebendo nesse momento de crise com os desempregados é justamente as pontas. As pessoas mais jovens e as pessoas mais velhas estão com dificuldade de conseguir um emprego formal. E o que o mercado tem mais disponibilidade? Empregos de valores mais baixos de salário e a informalidade em razão do quê? Dos altos impostos que se paga para formalizar um funcionário. Por isso que é importante a gente tentar flexibilizar ao máximo essas negociações. Por quê? Porque aí a pessoa consegue ter uma carteira assinada, consegue pegar um financiamento, consegue provar que tem uma renda. Isso dignifica as pessoas. Então, já que nós estamos numa situação de terra arrasada, que a gente consiga ao menos agora conquistar essas pessoas. E mulheres ainda são as que mais conseguem esse emprego. O seu espírito lúcido pensa assim, mas tem muita gente que não pensa assim. Quem decide... Que dia que tu vai botar a Violetinha pra fora de casa pra trabalhar? Deus livre. Marli, não, mas ela... O lado perverso... Mas Magda, tu sabe que eu fiz uma coisa, ela precisava comprar umas roupinhas. Sim. E aí eu mais ou menos estipulei um valor, eu tirei em cédulas, Magda. E eu mostrei pra ela, filha, isso aqui nós vamos usar pra comprar tuas roupas. Ela pensou, nossa, mamãe, é muito dinheiro. Eu disse, pode ser que sim, pode ser que não. A gente foi na loja, escolheu. E aí ela percebeu que era exatamente... Ela disse assim, eu vou poupar. E aí aquele dinheiro que eu poupar, tu deixa pra mim, pro meu cofrinho, eu deixo, claro. Aí tá, chegamos lá e era exatamente a quantidade que tínhamos separado para as roupas. Aí ela chegou no caixa, ela contou o dinheiro, olhou pra roupa, olhou pro dinheiro... Pegou um montinho, tchau, dinheiro. Eu disse, mas filha, se tu não quiser... E eu disse assim, se tu não quiser, tu não precisa, né? Troca ela. Não, mas eu tô precisando agora. Eu disse, dá porque a gente separou. Claro. E ela entregou. E muitas pessoas na fila, eu até depois encontrei a Ana no shopping com a mãe dela, enfim. Várias pessoas na fila tiveram paciência, graças a Deus, porque eu fiz essa negociação e essa conversa. E eles tiveram, nossa, que boa ideia, eu vou começar a fazer isso. Que é um jeito das crianças começarem a ter valor das coisas. É bom que eu não nasci tua filha. É bom tirar nota de R$10, que daí assim o bolo fica desse tamanho. Aí faz pressão. É verdade, eu penso que é muito dinheiro. Se for R$100, daí não dá. Mas ela sabe contar, entendeu? Ela sabe contar. Eu só não queria perder o lado perverso da estatística que trouxe o Marli, que é exatamente por esse achatamento salarial. Os jovens, né, seu Marli, estão perdendo esse emprego exatamente porque aqueles mais capacitados estão se dispondo a fazer uma atividade inferior ao seu nível
para sobreviver. E aí, o que faz? O jovem que estaria fazendo aquela primeira atividade, vamos dizer assim, ele está concorrendo com um cara que já tem curso superior, que tem experiência, porque o cara que hoje só trabalhava por 10 mil, hoje aceita trabalhar por 2, 3 mil reais. Então, esse achatamento é mais um lado perverso em relação ao jovem. A Damares voltou. Ai, meu Deus, o que a Damares fez agora? A Damares voltou com tudo. Eu diria assim que ela se superou. Se superou? Ah, não, mas eu não posso imaginar o que ela fez pra Let it go, assim, livre estou, sabe? Da Frozen. Pois é, a Damares disse que é uma das personagens, eu não sei se todo mundo assistiu, acho que não, mas enfim, bem conhecido e quem tem filhos, netos, sabe? Que quem não muitas tem gosta de desenhos, gosta de desenhos, exatamente. Foi um sucesso, né? O Frozen. Já sei com quem é Violeta. Tem duas personagens, a Anna e a Elsa. A Elsa é para ser a rainha, né? Depois que os pais morrem e tudo mais. E ela congela as coisas. E ela acaba congelando toda a cidade, né, dela. E ela vai para um castelo longe da cidade para ela não congelar mais. Ela acha que ela é o problema, né? E ela então fica naquele castelo isolado e a Ana, a irmã dela, vai atrás dela e se desenrola o filme nisso tudo. Bom, contando para vocês, é só, né, uma introdução para vocês entenderem que Damares Alves, a gente tem esse vídeo, falou o seguinte, se a gente conseguir. Vamos ver. Por que ela termina sozinha no castelo de areia? De gelo? Porque ela é lésbica. Nada é por um acaso. Acredite, gente, eles estão armados, articulados. O cão é muito bem articulado. E nós estamos alienados. Aí agora a princesa do Frozen vai voltar para acordar a Bela Adormecida com um beijo gay. Isso aqui é muito grave. Sabe por quê, gente? Eu fui menina e eu sonhei em ser princesa. Eu sonhei com o meu príncipe encantado. A gente está abrindo uma brecha na cabecinha da menina de 3 anos para sonhar com princesa. Isso aqui é indução. A tia Dadá é heavy metal. Ela é heavy metal. Ela é heavy metal mesmo. Ela é lésbica. Agora, mas de certa forma tem explicação a Elsa, porque os homens reclamam que ela é muito fria. Foi horrível. Não, pra ganhar da Damares não basta. Tem que ter muito pra ganhar da tia Dadá é pouco. Não, vou trazer o péssimo, porque a Ana, que é quem tenta salvar, olha como o filme é verdadeiro, ela é enganada por um falso príncipe que diz que vai salvar toda a situação, mas na realidade ele quer tomar o poder e matar as duas. Quer que as outras se explodam. Mas isso é uma história de criança? É uma história. Mas é a nova princesa. Depois ele se dá mal, é claro. Ele se dá mal. Descobrem tudo. E ela acaba pegando um que não era príncipe, a Ana fica com um que não era príncipe, que ajudou todo esse processo. Mas é como fica? Ela acaba ficando no final, casou. A Ana, não a Elsa. Não, a Elsa eu sei. É que a Elsa é a princesa, mas quem é a principal de toda a história é a Ana, porque a Ana é que vai atrás da Elsa, porque ela que tem que... A Elsa congelou, ela precisa descongelar, só que a Elsa não se dá conta que ela congelou tudo. Então a Ana vai lá, convence ela, elas voltam. E não tem aquela coisa, o príncipe salva a princesa. Na realidade, é a princesa que salva a própria princesa, porque elas resolvem o problema sem a necessidade de um príncipe. São princesas modernas. Então aí é verdade. Mas tem a ajuda de um homem, tem a ajuda dos personagens e tudo mais, que acaba tendo um romance em função da Ana e dele. Eu não me lembro o nome do personagem. E a trilha sonora ninguém vai cantar, hein? Ninguém vai cantar a trilha sonora. Eu tô louco pra ouvir aqui. Let it go. Eu sei lá como é que é Let it go. Let it go. Livre estou. Eu sou sem inglês. Então canta em inglês. Não, um pouquinho sobre. Não tem aí. Olha o adiantado da... Então tá. Olha que tá saindo aqui, ó. Let it go, let it go. É a nossa Ana é malvada também. Mas ela querida. Ela canta isso? Mas a dona Ana foi umas 3 vezes assistir. Não, ela disse que assiste em casa. A dona Ana gostou muito disso, peraí. A Alicia e a Violeta vão ser cuidados pela Nina. Perigas, a Violeta e a Alicia ensinar alguma coisa pra Dona Ana. Eu só sei em português, dona Magda. Livre estou. Combinado. Ai, imagina tu. Olha aqui, ó. Eu quero fazer um comentário para um telespectador que mandou 2, 3 e-mails, eu não respondi. Dia desses, eu levei uma bronca da minha manicure, que é a Jana, porque
Eu estava sem esmalte de uma unha e um telespectador notou e perguntou: "É impressão minha, a senhora não foi hoje na manicure?" Aí eu cheguei, veio uma bronca da Jana, que é quem cuida das minhas unhas lá no New Bordeaux. Então, desculpa, Jana, desculpa, eu sei que não foi tu, então eu estou me redimindo desta história. Doutor Gustavo Vitorino? Sim. Eu acho que o senhor não falou a sua manchete. Eu nem lembro qual é a minha manchete, mas disse que tu vou te dizer, foi agressão à advogada. Pois é o terceiro caso que se registra e a OAB está muito preocupada com isso. O presidente da OAB-RS, doutor Ricardo Breyer, esteve hoje lá em Sapucaia, levando solidariedade a uma advogada que teria sido agredida por policiais militares. O caso está sob investigação da polícia. A OAB vai acompanhar de perto, a Comissão de Prerrogativas está acompanhando de perto, porque o que preocupa é exatamente isso, Magda. É o terceiro caso somente esse ano. Pois é, são muitas coisas. Então, alguma coisa tá... Eu ouvi hoje uma explicação, não foi de um especialista, foi de um amigo que não é especialista, porque ultimamente eu confio mais nos que não são especialistas do que os que se dizem técnicos na matéria. Ele disse o seguinte: a Brigada Militar está com um contingente de brigadianos novos muito significativo. É hora de se levantar, de se questionar o preparo que tem sido dado a esses jovens. Muito rápido, quem sabe que está precisando, né? Nós estamos dando fé pública e colocando uma arma na cintura de jovens que... Será que estão suficientemente preparados? Todos os casos não envolvem oficiais, envolvem normalmente soldado ou cabo, esses que vão fechar o STF lá. Então, assim, surgiu essa preocupação. Será que a Brigada Militar, eu acho que o comandante Mário Mariqueda, que é uma grande figura, um cara que eu tenho uma profunda admiração, podia dar uma olhada para ver o que está acontecendo, viu, comandante? Eu acho que tem alguma coisa aí que precisa... Porque com um caso isolado, sabe? A gente viu aquelas meninas lá no Hamburgo, lá que tinham tomado uma mais, filmaram, coisa e tal, tá. Mas, sabe, mas só esse ano já é o terceiro caso. Pois o doutor Ricardo Breyer disse, não, para aí, tá demais o negócio. Mas será que não teve um carteiraço aí nisso? Nada justifica, nada justifica. Mas um carteiraço, o que tu quer? Eu sou advogado, eu sou doutor, não sei o quê, festas, meia-da-noite. Aí é uma questão de fazer o que aqueles agentes de trânsito, por exemplo, lá do Novo Hamburgo, fizeram. Filma. Exatamente. Filma. Porque agora, o subcomandante da brigada em Sapucaia do Sul, capitão Renato Fel, desculpa eu te interromper, disse que o comando soube do episódio só no domingo, tá? E ele explica que estava aberto um inquérito, né, que vai ser o inquérito policial, militar, que vão investigar, vão ouvir a moça, a advogada, vão ouvir as pessoas envolvidas, sabe? Porque realmente é muita coisa, né, Gustavo? A gente sabe que às vezes tem gente que dá carteiraço. E a gente sabe que também tem policial despreparado. Também, que é então, essa é a tua visão. Apurar o que está acontecendo. Acho importante apurar o que está acontecendo e a OAB vai acompanhar de perto exatamente para saber o que está acontecendo. Porque o Código de Conduta dos Advogados, a Lei 8.906 de 94, exige do advogado uma conduta, um comportamento social também irrepreensível. A doutora Ruxa já foi juiz do Tribunal de Ética, hoje faz parte do órgão especial. Sabe o que eu estou dizendo? Alcoolemia ao advogado é proibido uma conduta pública, especialmente ligada à alcoolemia, é vedado uma conduta de agressividade, é vedado uma série de coisas que está previsto na lei. Então, assim, o advogado pode ser suspenso, pode ser penalizado pela OAB. Sim, também entendeu? se for isso. Então, é importante esclarecer isso exatamente para saber o que está acontecendo. Porque, você não pode, sabe... nós cobramos dos advogados uma conduta, uma postura. Aí um jovem menino que é policial militar há 1 ano, 2 anos, 3 anos, sabe, manda você, enfia essa carteira no bolso de novo. Não, para aí. Então eu acho importante, mas 3 episódios, somente esse ano, são tem muitos em pouco tempo, quase que um por mês, é verdade. Posso falar no Vamos saber disso, claro que deve. O primeiro aniversário, hoje são poucos aniversariantes, Harvey Keitel. Harvey Keitel é um grande ator americano, fez uma série de filmes, assisti muito. Taxi Driver?
Foi um dos atores. Mas o filme mais importante dele chama-se O Piano. O Piano. É um filme fantástico. Não, é o outro. O filme é fantástico, o piano, que ele casa, a mulher quer levar o piano e tal, o pianista é outra coisa. Eu que confundi. O pianista é um filme de guerra, sobre a guerra, né? Da guerra, Segunda Guerra do Polanski. Esse é o filme do Polanski. Esse O Piano é um outro filme, né? Um outro filme fantástico. Eu considero ele um grande ator, Harvey Keitel. E ele, né, de aniversário hoje, Stevie Wonder, completando hoje 69 anos de idade, Stevie Wonder. Esse sim é bom, esse aí não tem o que falar. Eu sei que esse é o amigo, né? Aloysio Mercadante, senador, eu acho que é ex-senador, né? Obrigado, eu não ganho insalubridade. 65 anos de idade, né? O Otaviano Costa, ator, comediante, radialista, ele inventou de fazer programa na Rádio Globo, tirado do ar, não sei porquê. Otaviano Costa, que pediu demissão da Globo, disse que quer fazer um projeto independente casado com a Flávia Alessandra, eu acho que ele tem o direito de mudar, né? Todas as pessoas têm o direito de mudar, né? Desde que, né, consiga mudar para melhor. Mas toda mudança é boa, né? Porque às vezes você quer ir embora e não vai embora. Para não voltar. Quer dizer, você tem que ir para voltar ou não voltar. Isso é problema de cada um. Né? Problema Cabeção, você viu? Patrícia Maldonado, que é uma apresentadora de televisão, eu acho ela excelente, mas desapareceu da televisão. São Paulo tem isso, né? Você aparece, estoura, e daqui a pouco, depois do estouro, você desaparece do ar. E o Robert Pattinson, aquele do Twilight, do Crepúsculo, né? Aquele tomou a bola nas costas daquela feroz. Sim, que depois ela casa com outra moça, né? Depois ela pior que tomar chifre de mulher feia, né? Então são esses aniversariantes. Nem é feia. Não, era Kristen, como é Kristen? Kristen Stewart. Isso. Deixa eu fazer um momento poético. Assim. Ela tem a mesma cara, só todos os papéis que ela faz, ela tem uma cara assim de pessoa que tá olhando o horizonte, ela nunca... Né, paisagem. E justamente ela é meio blasé. Ela pode fazer 10 filmes e a mesma cara. É isso que ela disse. Bom, já que estamos falando de flores, a nossa telespectadora Denise Goulart mandou um esclarecimento aqui, uma informação para nós que eu achei bacana. Ela disse que maio é o mês das noivas por causa das flores. Tornou-se tradição o mês de maio para casamentos, dando origem ao termo maio, mês das noivas, porque coincide com a primavera no hemisfério norte, na Europa notadamente e na França principalmente, onde os habitantes não eram muito adeptos ao banho diário, nem semanal, talvez. Então, o fétido odor das noivas, em maio, poderia ser camuflado com o buquê de flores primaveris. Dona Denise, eu adorei essa explicação. É fofo, mas fiquei, assim, um pouco enojada, meio que senti um... E é verdade, era verdade. E as mulheres usavam, tanto que as pessoas estranham, na época, os vestidos também levavam esses adereços com flores para justamente nas áreas mais preocupantes, para não ter um odor. O que seria áreas mais preocupantes, dona Por exemplo, Mari? as axilas, o pescoço, onde o noivo, né? Porque tu tem que se aproximar e beijar. Na época não podia beijar assim livremente só na hora do casamento. Então elas colocavam assim escondido, né? Colocava no. Escondido. Já se fazia escondido naquela época, claro, dona? né? Desde sempre. Agora, eu tive a minha filhinha em final de maio. O Mari ligou. E eu achei bonito até, porque foi uma das escolhas do nome, ela tem nome de Florzinha, e foi exatamente isso, assim, foi no mês de maio. Que dia ela faz ou fez aniversário? Ela faz no dia 27 de maio próximo. Olha, tem festa, ela tá toda feliz. Está sendo programada uma festa, ela adora. Nós acompanhamos nos bastidores o que está sendo feito. Com produção autoral de convites. Ela mesma que está fazendo os convites. A revista Isto É está fantástica. Na capa, Olavo de Carvalho, o imbecil. Ai, Tá na capa da revista. Pois é, mas tá na capa. Grosseria. Expondo a realidade. O Estado de São Paulo está colocando no site dele trechos da delação premiada do presidente da Gol, o último nome que surgiu, o filho do Lula. Aquele que tinha um time de futebol lá nos Estados Unidos. Alguém tem que ter pago. Ganhou um patrocínio da Gol por fora, mais uma grana, não sei o quê, tá surgindo os nomes. O Jornal Estado de São Paulo de amanhã promete, viu? Maravilha. Chegamos ao final do nosso Atualidades Pampa. Voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Tenham todos uma boa noite e até lá. Tchau, tchau.
Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.